Olá, Supremos! Sextou com S de saúde. Eu sou Paula Morisco e esse é o Sextas de Saúde. Hoje nós vamos conversar sobre maternidade atípica. E para conversar sobre isso, eu trouxe 3 convidados mais do que especiais. Patrícia Maria, minha grande amiga. Aliás, eu tô com 3 grandes amigos aqui. Patrícia Maria, mãe do Nicolas. Laís Tupinambá, mãe do Arthur e do Eduardo. E um representante mirim. Eduardo Drummond. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Tá Agradeço. satisfeito? Uhum. E aí? Tá satisfeito de ter vindo pra cá? Tá se achando famoso, especial? Como é que tá esse sentimento de estar num estúdio de gravação, Dudu? Fala comigo. Eu tô animado, né? Vou aparecer na TV. Muito bom, Dudu, muito bom. Sejam bem-vindos, tá? Obrigada. Ó, Ok. cuidar de crianças atípicas é uma experiência complexa, que impacta profundamente na rotina das famílias. Cuidadores muitas vezes precisam reduzir a sua jornada de trabalho, abrir mão do próprio tempo e modificar a rotina da sua casa. Mas, paralelamente a isso, existe um amor incondicional e uma preocupação com o futuro, sobre a independência, o bem-estar e a presença dessas crianças na sociedade. É sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. Mas, para começar com o pé direito, eu vou apresentar melhor essas pessoas ilustres que estão aqui. Patrícia é a mãe do Nicolas, um rapaz gatão, dono de um bigode tipo de gangster mexicano, tá? Que é a alegria da família e um autista de suporte nível 3. E ele fala mais de 10 idiomas. Produção, bota o vídeo 1 aí pra gente dar uma olhadinha, que o Nicolas não veio, mas ele mandou um recado. Vamos ver. É pra já. Mais de 10 idiomas, hein, gente? Emblemate. Presta só. Nicolas vai falar boa noite em várias línguas. Boa noite em inglês. Good night, Ah, Boa gente. noite em espanhol. bonitinha. Em japonês. Bonitinha. Boa noite Concentrado, em tá, gente? coreano. E com Como é que fala boa Aí noite? tem hora que surge uma dúvida. Sim. bonitinha. Boa noite Muito bom, muito bom. São muitos idiomas. Se nós ficássemos aqui, a gente ia até se perder. É uma aula, uma aula. Muito bom. Laís, mãe do Arthur e do Dudu, TDAH e altas habilidades, respectivamente. 2 meninos gatos, sex Obrigada. appeal, de personalidades totalmente diferentes. Um tímido, que vai ficar como espectador nosso, e um com alma de artista, é verdade, Eduardo? Ó, o autismo foi incluído recentemente, porque tem data de 2019, é uma data super recente, para ser incluído no censo. E ser incluído no censo é uma estratégia extremamente relevante para que a gente tenha dados estatísticos mais fiéis sobre a prevalência desse diagnóstico no nosso cenário nacional. Uma vez que ele foi incluído no censo, esse diagnóstico, estima-se que cerca de 2 milhões de brasileiros vivem com um transtorno do espectro autista. Isso a gente não está considerando apenas crianças. Dentro dessa estatística estão também adultos que foram tardiamente diagnosticados pelo transtorno do espectro autista. A prevalência do autismo ela é estimada na população brasileira para mais de 6 mil casos por ano. Uma idade, com um diagnóstico numa idade média de 3 anos, mostrando ainda que existe uma necessidade de dar atenção melhor a esses sinais que acontecem para que o diagnóstico aconteça de forma mais precoce. Nos Estados Unidos, existe um caso para cada 31 crianças. Existe uma conversa informal de que diz que a gente está vendo uma epidemia de laudos sobre autismo, sobre transtornos do comportamento de uma forma geral ou neurotipias comportamentais, né? A verdade é que ninguém quer um filho com laudo, porque a gente não gosta da nossa criança com o diagnóstico,
Não, porque a gente quer um filho que é aceito na sociedade, a gente quer um filho que vai passar por menos preconceito, né? A gente tem medo do bullying, a gente tem medo das coisas da sociedade real que a gente vive, né? Existe amor na presença do Laudo, muito amor, talvez triplicado o amor, mas existe também o medo, a insegurança, a incerteza. E aí eu direciono a minha primeira pergunta para você, Patrícia. Como é que foi receber o laudo do Nicolas, ou até anteriormente a isso, como é que foi perceber que você tinha uma criança que estava com um desenvolvimento diferente das demais crianças, né, que você via ali no seu convívio? Como é que foi isso? Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Seja bem-vindo novamente. E é um assunto realmente de muita importância. Então, eu fui professora. Hoje em dia eu não sou. Nós fomos professoras, né? Então, eu sempre trabalhei com educação infantil. Então, quando eu tive o Nicolas, a partir de 1 ano e 4 meses, eu percebi que alguma coisa não estava no lugar certo ali, né? Por eu trabalhar com crianças, né? Por eu ter vivido muito com meus sobrinhos, meus 3 sobrinhos, praticamente ajudei a criar, então sabia desenvolvimento e sabia que o Nicolas estava atrasado em muitas coisas. Então, 1 ano e 4 meses eu percebi. Isso que eu ia perguntar. Por volta de que idade? 1 ano e 4 meses. Em 2 anos ele estava laudado, né? Mas o Nicolas hoje tem 14 anos, né? 2 anos ele estava laudado. 12 anos atrás, a gente não... Com 2 anos ele estava laudado? Laudado, sim. Então, deixa só a gente desenhar um cenário melhor aqui. Ao contrário do que muita gente pode imaginar, o desenvolvimento motor do autista, ele é normal. Então, ele engatinhou, ele andou, como é que foi? Normal. Ele teve algum atraso? Não, né? Normal. Motor, coordenação, tudo jóia. Tudo jóia. O que era o sintoma que você identificava? O que era o diferencial? Então, chamava, não atendia, não olhava nos olhos. Eu morava numa casinha onde era um altinho, ele jogava os brinquedos dele todo lá de fora, os vizinhos pegavam e jogavam de volta. Isso era sempre, acontecia que ele ficava no quintal. Então, assim, são essas percepções. Mas eu deixo um grande alerta, coisa que eu não fiz, foi pegar a caderneta de vacinação e ler sobre autismo. Porque tem várias informações ali que a gente considera, né? Se eu tivesse pego desde o começo, eu saberia que meu filho era autista antes de 2 anos, antes de ser laudado. E, beleza, o autismo, ele é uma coisa que, entre aspas, está corriqueiro na nossa sociedade. Hoje, né? Hoje, não há 14 anos atrás. Hoje. Em tese, a gente está aprendendo, mesmo quem não tem um parente ou um filho com esse laudo, a gente está aprendendo a conviver nessa sociedade e tentando entender um pouco também a respeito disso. Joia. Mas TDAH, altas habilidades ou superdotação, ainda é uma coisa que a gente só vê na novela, nos filmes, né? Não era uma percepção muito da nossa rotina. Eu fico pensando aqui, talvez, Laís, que você já tenha escutado ao longo do seu convívio social, que maternidade de TDAH, superdotação é bobeira. Você está querendo enfiar um laudo no seu filho à toa, né? Isso aí é coisa da sua cabeça. Agora a criança não pode ter mais nada que já querer dar um laudo. E aí? Moda. É Né? moda. Dizem que é moda. Quer inventar problema. O TDAH ainda tem um pouco mais de visibilidade também. O que acaba causando muita confusão com a superdotação, né? Que tem algumas características parecidas, que foi o caso meu com o Eduardo, que acabou sendo uma identificação tardia, devido ao Arthur já ter o TDAH, e eu achava que o do Eduardo possivelmente também seria, né? Por conta da hiperatividade dele, eu achava que era um TDAH. E quando eu fui buscar, para minha surpresa, veio a identificação dele da superdotação, altas habilidades. E aí começou a procurar informação a respeito, né? Ó, os dados de altas habilidades, a epidemiologia, né, o cenário estatístico da superdotação no nosso país é subnotificado. Devido a quê? A falta de ferramenta, políticas públicas abrangentes para identificar essas faixas etárias, talvez estabelecer pontos de corte mais criteriosos sobre o que de fato é a superdotação, porque há algum tempo atrás a gente achava que era só o cara que era um QI elevado, né? Os sujeitos com
uma superinteligência, que poderiam ser caracterizados como superdotados, e com o tempo se viu que não é apenas isso. Refere-se à superdotação, ela refere-se a um desenvolvimento intelectual, criativo, acadêmico, artístico, até mesmo atlético, superior a uma média. Dentre os comportamentos observados, podem ter desafios em aprendizagem, que seria, por exemplo, não gostar de rotinas repetidas, aí poderia estar em linha lá com o autista, né? Dificuldade de se relacionar com pares, sentindo-se muitas vezes isolado e incompreendido. Comportamentos desafiadores ou perfeccionistas, busca sempre uma excelência, busca sempre estar acima da média. Eu tô falando alguma coisa que tá gerando identificação, Eduardo? Transtornos de ansiedade ou baixa autoestima, falta de estímulo adequado que poderia levar a um sentimento de frustração. E aí, antes de levar a pergunta para você, Dudu, eu te pergunto, Laís, é difícil, se já é difícil o nosso espectador, pessoa comum, compreender as particularidades do autismo, como que você poderia dizer para nós... Não, do autismo. Se já é difícil para o espectador compreender uma coisa que em tese está na nossa rotina, que é o autismo, quiçá para a superdotação e as altas habilidades, se a gente ainda tem aquela cultura, aquele achado cultural de que é QI elevado. Então, traduzindo em miúdos essas palavras bonitas que eu falei, o que você percebe, o que você pode dizer pra gente que é uma característica que está no seu dia a dia da superdotação, que está muito além de ser um garoto super inteligente? Porque ainda se tem aquele estigma, né, de superdotados são aquelas crianças do programa do Luciano Huck. Todo mundo acha, não, superdotação. O que dificulta muito a gente identificar, porque eu também pensava assim, tanto que quando falaram, né, ele tem a superdotação, eu não tinha, porque a gente tem uma ideia de que é um super talento, né, alguma coisa que vai se destacar. Que aprende sozinho, que não precisa nem ir pra escola. Isso, que não é questão de conteúdo, né, a superdotação não é talento, não é habilidade, isso pode ser desenvolvido. Mas ele, de qualquer forma, precisa se expor ao conteúdo para aprender. Para aprender. Ele aprende, é uma condição genética que leva ele a aprender com muito mais facilidade do que as crianças típicas. A diferença é essa. Mas precisa ter o contato. Ele não tem um pensamento, um aprendizado simétrico. Não é linear. Então, ele vai lá no final, já buscou, ele já vai entender tudo que veio antes. Então, é diferente. Não é um aprendizado assim, em sincronia. E eu me lembro que ao longo dessas descobertas, né, do Eduardo, tiveram muitas mudanças de escola, né, mudanças de rotina, e ele sofreu uma pressão. Você percebeu, né, uma mudança de comportamento por conta dessa ansiedade. Conta pra gente como é que foi isso, o que aconteceu, né? Porque a gente falou aqui, porque podem acontecer ansiedade, distúrbios de comportamento, mas e na prática? O que aconteceu com o Eduardo que piorou até mesmo o diagnóstico dele, que foi no momento do diagnóstico? Explica pra gente o que aconteceu. É porque eles vão entrando em tédio, né? Como aprende muito rápido na escola, por exemplo. Aí no 4º ano, ele entrou naquele pique, naquele gás, só que o pensamento é muito acelerado, o aprendizado é muito rápido. Então ele tá lá na frente, esperando o restante da turma vir. Aí ele vai entrando, aí começa a ansiedade, o tédio e vai trazendo outras questões. Aí quando entrou no 5º ano, isso piorou. E tem a questão da socialização com os pares, né, da mesma idade. Normalmente ele não interage muito com crianças da idade ou mais novas. O círculo de amizade são os amigos do irmão, que são mais velhos. É onde ele se sente melhor, mais à vontade. E aí entra essa questão, precisa ter esse olhar, né, direcionado. Quando a gente fala em adaptação escolar, não é a questão da adaptação para o autista e para o TDAH, que de repente tem alguém que tem alguma dificuldade, é o contrário, precisa enriquecer, ele é movido a desafio. Ele fica entediado com facilidade, porque termina mais rápido que todo mundo, né? E aí começa a movimentar para tentar se autorregular. Isso é uma outra dificuldade também. Ele tem uma agitação
E para ele é difícil ele controlar. Eu lembro que um momento ele falou: mãe, eu sei que acabo atrapalhando a aula porque eu preciso me movimentar. Mas para eu conseguir ficar parado, eu preciso voltar toda a minha atenção, Porque eu tô fazendo. Pro que eu tô fazendo. Você me dá uma outra coisa que desafia minha atenção novamente. Isso. Muito bom. Dudu, você passou por muitas escolas, né? Até chegar nessa que você tá. Eu sei que você tinha dificuldade de fazer amizade, né? Conforme sua mãe falou, você ficava um pouco entediado. Por que você acha que você não conseguia fazer amizades lá nas escolas que você estava? É porque eu achava, às vezes, as pessoas que faziam besteira meio imaturas. Temos aqui, adulto, né? espectadores, um pequeno jovem de 52 anos sendo entrevistado hoje. 52 anos? Por que você acha... O que você acha que poderia ser adaptado para você dentro da sala de aula para que você não ficasse assim tão inquieto? Tipo que você tá agora assim, balançando, agitado. O que você acha que seria interessante? Se você pudesse criar uma sala de aula só para você, não pode ter videogame. Até pode, não sei. Acho que pode até ser uma estratégia. O que você faria, Eduardo? Se tivesse um livrinho de palavra cruzada, eu tentaria fazer. Se tivesse desenho, eu tentaria fazer. Você acha Esses dias eu tava até desenhando, só que o problema é que acabou o meu papel. Então você tem que levar mais papel para a sala de aula. Estratégias que você possa fazer depois que acabar a sua matéria. Porque eu sei que você faz até o dever de casa na sala, não é isso? Eu sou um tanto adiantado. Muito bom. Dizem por aí que a criança de altas habilidades, ela tende à perfeição, a fazer uma coisa chamada perfeccionismo, né? Você sabe o que é o perfeccionismo? O que é? Sim. O que é pra você perfeccionismo? É quando a pessoa vai lá, tenta o máximo possível ficar perfeito. Fica pensando, isso aqui não tá perfeito, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que fazer melhor. Você entende como que isso às vezes pode ser uma coisa prejudicial pra você? Você consegue ter essa percepção? Às vezes pode ser prejudicial que... Exemplo, você tá numa prova. Você coloca o certo, você revê, acha que tá errado, coloca outra coisa que tá errado e você perde ponto. Você tinha escrito certo, aí ficou naquela, não tá certo, não tá certo, não tá certo, apagou e botou errado. É isso. Exatamente. E talvez até nessa busca do ficar perfeito, apaga e refaz, apaga e refaz, apaga e refaz, você deixa de deixar a criatividade livre também, né? Acaba deixando a criatividade meio presa numa gaiola. Gente, 52 anos, né? 52 anos. Você acha que por ser, né, por estar vivendo esse diagnóstico de superdotado, isso te faz diferente em que das outras crianças? A única coisa de diferente é o modo de pensar. Não é que você é superdotado que você tem que ser mais inteligente que os outros. Tem superdotado que pode ser pior que os outros. Tem superdotado que pode ser pior em outras coisas e as outras pessoas melhores. Em determinadas ações você tem facilidade, mas para outras você tem dificuldade. Exatamente. Entendi. Muito boa. Excelente. Muito bom. A superdotação tem mais um foco. Eu acho que o meu foco é mais em matemática. Muito bom. Isso é excelente. Eu lembro que quando eu tô pensando como é que arma a conta, você já veio com o resultado. Desse jeito. Muito bom, Dudu. Obrigada pelas suas palavras, tá? As crianças atípicas frequentemente têm dificuldade de expressar emoções. Ou expressam sem freio, né? Sem filtro, sem freio. Isso pode ser um grande problema, mas talvez o problema seja nosso. Porque eles podem ser super sinceros, super expressivos. E ainda que não exista uma expressão facial, o sentimento ele existe dentro do coração. E são também habilidades que podem ser treináveis. O Nicolas mesmo anda treinando as emoções. Produção, bota o vídeo 2 aí pra gente ver. Gente, o Nicolas vai fazer as emoções que ele aprendeu na escola. Qual é a primeira emoção, Nicolas? Feliz. Como é que é feliz? Muito bem. Bem, assustado. Essa é
melhor. Nova novela das 8, gente. Triste. Feliz, assustado, triste. E como é que faz com sono? Quandelo. E com sono? Como é que faz? Com sono. Me dá explica. Muito bom, muito bom. Salgado. Muito bom, gente. Enquanto as crianças, elas buscam estar inseridas, enquanto nós buscamos inserir as crianças dentro do nosso universo, eles estão vivendo a felicidade dentro do universo deles. Talvez o que precise somos nós. Nós é que temos que aprender, e não eles. Nós precisamos ser seres humanos melhores para atingir o nível de perfeição deles. Patrícia, ao longo de todo esse tempo, né, eu acredito que muitos sentimentos de culpa, de isolamento, de talvez não estar atingindo o seu máximo, passaram pela sua experiência, né, pela sua vida, pela sua rotina. Agora, sem olhar para o Nicolas em si, como que você se sente como uma mãe atípica? Qual é o conselho que você poderia dar para outras mães que estão experimentando esse diagnóstico no momento inicial ou estão passando por esse período de culpa, de insegurança, de falta de direcionamento? O que você poderia dizer para elas? Então, muitos anos, né, Paula? Muitos altos e baixos também, né? Muitas experiências positivas e negativas, né? A sociedade está aí, o autismo está aí e muita coisa tem que mudar ainda. Muita coisa. Então, o meu filho, como você falou, né? O Nicolas só tem tamanho, né? Ele é uma criança, ele não tem maturidade nenhuma e também não tem maldade nenhuma, né? Se ele sofrer um bullying, ele vai rir. E vai dar um beijo na testa de quem tá fazendo com ele e tá tudo bem. A gente que sofre, que tá no entorno. Os pais que sofrem, entendeu? Eu já passei por muitas experiências em escola e tudo mais. E meu filho ter sofrido muitas coisas, mas as pessoas que sabiam não falavam, né? Como é que eu vou provar uma coisa se ninguém me ajuda? Então é muito difícil, né? E o Nicolas, ele é verbal, só que ele não é um verbal funcional. Ele fala o que ele quer. Hoje em dia ele fala que está sentindo uma dor, né? Localiza, mas ele não sabe me explicar, né? Diferente do nosso amigo, ele falou da ansiedade, ele sabe explicar a ansiedade, o porquê que ele está sentindo. O Nicolas não, o Nicolas chora do nada. Eu sei que ele está passando por algum processo, só que ele não sabe me explicar. E ele chora até aquilo passar. Então, assim, para os pais, para as pessoas que estão ali vivendo isso, é muito difícil, entendeu? Mas paciência. Paciência é a palavra-chave. Eu acho que hoje a gente está um pouco mais sensível a essas percepções. Talvez o nosso nível de consciência de que aquele comportamento não é mimo, né, não é birra. Talvez nós estejamos um pouco mais conscientes sobre isso. As pessoas têm que aprender o seguinte, não é o Nicolas, estou falando do Nicolas, né? Tem que chegar a elas. Elas têm que vir ao Nicolas. Se você não chegar para o Nicolas e olhar no olho dele e falar com ele, ele não vai perceber que você está ali. Então não é ele que tem que ir. As pessoas têm que vir a ele. Entendeu? E é tão simples fazer isso. Eu acho que tem que haver dentro na nossa rotina de casa, né, de lar, do mesmo jeito que a gente ensina a não jogar lixo no chão, né, a dar bom dia, boa tarde, a gente precisa também ensinar a como se comportar frente ao diferente. Isso aí. Ao novo. Isso aí. Né? É uma educação que tem que vir de casa. Quando eu estava na escola, né? Vocês não, porque vocês são muito mais jovens, mas quando eu estava na escola, a gente vinha de uma formação onde existia uma escola só para crianças especiais. Isso. Né? Então, a gente não aprendeu a conviver. Né? Foi um grande ganho social a gente viver numa escola mista.
apesar de ser um desafio, é um ganho social enorme, que é você ensinar as crianças, que serão os adultos de amanhã, Sim. a viverem nessa sociedade mista. Sim. Parecia antes para nós que o diferente não existia. Ele ficava isolado. No núcleo dele. Totalmente isolado. E a presença da escola mista trouxe esse olhar diferente. Sim. Mas o educar o sujeito que está inserido dentro do seu contexto de normalidade é difícil. Muito. Né? Além de ir até ele, além de conversar com ele, o que você acha que poderia ser mais uma coisa interessante para que as outras crianças fizessem? Não na escola, mas no dia a dia, por exemplo. Em qualquer ambiente, né? Em qualquer ambiente. Paulo, o essencial é ir até ele. Uhum. Porque se você não for até ele, ele vai ficar disperso, né? Chegar com alguma coisa que ele goste, entendeu? Tipo assim, o Nicolas ama animais, né? Animal, elefante, um chocolatinho não pode, né, mãe? Não pode. Só de vez em quando, me ajuda. Por favor. Entendeu? Coisas simples. Fazer um papel com desenho. Se você chegar, ele vai ficar interessado, ele vai olhar, ele vai ouvir, vai tentar responder. Porque o Nicolas, até os 5 anos, o Nicolas não falava nada. Uhum. O Nicolas emitia sons hoje ele emite muitos sons, né, com a Lia, uns sons que ele escuta na televisão, mas hoje ele fala. Mas até os 5 anos ele não falava nada. E a primeira coisa que ele falou foi o alfabeto todo em inglês e os números em inglês. Você já optou por não ir a algum local com medo de como o Nicolas seria tratado? Não. Sempre levei. Uhum. Porque, sinceramente, tinha pessoas... Já passei por perrengues de Nicolas deitar no chão, não querer sair, eu olhar para trás, pedir ajudas. Algumas me ajudam, outros passam direto. Acontece, né? Uhum. Não vou nem criticar. Mas, assim, hoje, Nicolas com 14 anos, né? Hoje, eu não vou mais em um shopping com ele. Não vou mais ao aniversário com ele. Não vou mais em vários lugares, porque eu sei que tem questões que levam ele a ter uma crise. E quando ele tem crise, isso não faz bem para ele. Então, assim, é muito limitado. Hoje em dia, na adolescência, está sendo mais difícil quando ele era menor. Mas, por exemplo, sei, né? Ele foi no aniversário da Laura. Sim. Num sítio, Sim, né? sim. Foi um desejo da Laura convidar o Nicolas. Sim. E eu lembro que eu virei pra você, Patrícia, você quer chegar um pouco mais cedo com ele, Sim. né? De repente, antes das crianças todas chegarem, Sim. para que ele possa aproveitar um pouquinho, Isso. né? E eu lembro que você falou assim pra mim, vou tentar, vou com Isso. ele na hora da festa, vou tentar. Isso. Eu lembro que você falou que ele tem um problema de abrir os presentes, que ele quer abrir os presentes. Não quer nem os presentes para ele, ele só quer abrir. todos os presentes. Eu lembro que eu falei, eu deixo ele abrir os presentes, mas e aí? Foi bom, foi legal, ele ficou bem. Ficou bem. Foi outro ambiente, né? Tava uma medicação nova, né? O Nicolas toma medicação. Só que depois que ele entrou nessa fase da puberdade, por causa dos hormônios, muitas coisas mudaram. Então agora você está convivendo com um adolescente autista. Com um adolescente. Sim. E vou falar, é difícil. Cada fase uma experiência nova. Sim, uma experiência nova. Então, e essa fase dele, assim, e agora ele diz não. Antes, quando ele era menor, a gente enrolava, né, gente? Na hora de aprender o sim, não aprende, Sim. né, querido? Não é só no Isso. autista, não. Tá? Desse jeito. Guarda eu. Não aprende rápido. Quando era menor, a gente dá uma enroladinha, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, se ele falar não, é não. E se a gente insistir, a crise vem. Entendi. Entendeu? E se ele quiser alguma coisa e não tiver, a crise vem. Então, assim, eu tento não causar isso nele, porque eu sei que faz mal pra ele. Não só pra ele, pra mim, pro pai. Sim, As porque a pessoas criança resolvem. sofre, a gente sofre também. E sofre muito. Assim, só quem vê que sabe. São gritos, gritos e gritos e gritos. Se bate até essa crise passar e não faz bem. Então eu evito aniversário, eu evito ir a shopping, que ele vai querer entrar na loja americana, vai querer entrar em tudo quanto é lugar e comprar tudo e não vai ter tudo, né? Porque ele é desse, entendeu? Mas assim, fora isso, como eu evito esses lugares e essas crises, o Nicolas tá voando. Tá voando. Então é saber gerenciar os lugares que são viáveis e os que não são viáveis. Vou ao restaurante, vou à pizzaria, levo o telefone, levo o fone. Mas também é aquilo, sentou, comeu, tchau, tchau, vamos embora pra nossa casa. Tem que saber entender o limite da Isso criança aí, também. o limite dele. Não adianta passar que vai criar crise. Sim. Laís, esse senso de proteção, né?
materna, ele não é diferente no TDAH e na superdotação. Como proteger um filho com essas características da nossa sociedade cruel? Complicado, né? Fica difícil você dosar, sempre tentar o meio do caminho, o meio termo. Até, vou fazer uma complementação, até quando as pessoas acham que eles não têm nada. O que fazer frente a situações que precisam ser mediadas, precisam ser adaptadas, frente a um pequeno nicho que acredita que eles não têm nada, que tudo é coisa da sua cabeça? É difícil, né? Porque é uma questão invisível, né? E as pessoas olham, ele não parece que tem alguma coisa. E principalmente no que diz respeito à superdotação, as pessoas acham que a gente fica orgulhoso, né? Tá querendo dizer para tá dizendo que o filho é gênio, para se vangloriar. E difícil, porque a gente às vezes escuta certas coisas, né? Tá super protegendo, tem que deixar crescer, tem que... E realmente, você tem que dar asa, né? Você dá a linha... É um eterno solta a corda e puxa a corda. Isso, dá a linha e puxa, dá a linha e puxa. Então, eu acho que mais difícil do que fazer isso entre a gente é o olhar ao redor. São as pessoas em volta, julgando, apontando, entendeu? Sim. Essa é a questão. Poucas que ajudam, né? Poucas que têm empatia. Sim. Existe as que têm empatia. Uhum. Existe muita. Mas assim, nem... Eu vou falar por mim, né? Sou mãe de uma disléxica. Graças a Deus tenho a felicidade de conviver com vários atípicos e pude aprender também. Vou falar que eu tinha... receio de interagir com o Nicolas, porque ele tem aquela cara de gangster mexicano que vocês viram aqui, né? Não receio de interagir com medo dele me agredir, não é isso, veja, receio de atrapalhar, de provocar algo que não seria legal para ele, até como você falou, como chegar, né? Mas eu também acho que a gente deve insistir um pouco sobre isso, sabe? Sim. Vai chegando, só fica do lado, vê qual é. Mas isso eu acho que precisa, quando a Patrícia estava falando isso, de chegar, de olhar no olho, eu acho que é uma coisa assim, que precisa acontecer. Dos pais falarem, até pra gente que tá de fora, saber até onde ir. Até que ponto. Porque, de repente, você vai chegar na melhor das intenções e vai causar uma crise na criança, entendeu? Porque não é porque é autismo que é todo mundo igual. Cada criança reage de uma forma. Então, eu acho importante essa divulgação de informações pra gente ir se orientando e saber como agir, né? Eu acho que a gente não tem que ter vergonha de dizer, não, faz assim com ele que vai dar certo. Isso aí. Né? Faz assado que esse é o melhor caminho. Né? Mas pra gente chegar a dizer isso, as pessoas têm que vir. Tem que estar abertas. Tem que estar dispostas. Entendeu? Tem que estar dispostas. Tem que querer. Sim, entendeu? Sim. E tipo assim, eu vejo muito assim, as pessoas que têm alguém na família e aquelas que não têm, mas têm a empatia. Gente, assim, é tão pouco. Entendeu? É muito pouco. Te olhar, entendeu? Quando eu entro na escola, eu posso contar nos dedos quantas crianças me olham e perguntam como é que eu estou da sala do Nicolas. É interessante. Legal. É interessante, mas acontece. Olha lá, fica me procurando para falar um oi. Tipo assim, a mãe do Nicolas chegou. Se importam, entendeu? Comigo, se importam com meu filho. Mas eu posso contar nos dedos quantos são. Entendeu? Eu lembro que assim que o Nicolas chegou na turma, né? Da Laura... Só para elucidar, né? Minha filha Laura estuda junto com o Nicolas e junto com o Eduardo. Né? Eu lembro que quando o Nicolas chegou na turma, que eu insistia com a Laura, filha, não deixa de ir lá falar com o Nicolas, né? Que hora o Nicolas está junto com eles na sala, hora tá numa outra salinha de adaptação. Como é que chama a sala? Não é recurso. A sala de recurso. E aí eu insistia com a minha filha. Filha, vai lá falar com ele, dá bom dia. Você não precisa ir todo dia, mas vai lá. Aí, às vezes, ela fala, não, mãe, eu vou. Aí, vez ou outra, eu voltava na assunto. Filha, você tá indo lá falar com o Nicolas? Ih, mãe, eu esqueci. Não deixa de ir lá falar com ele. Não é por uma obrigação, mas eu acho que nós temos, sim, um papel social de motivar outras ações do entorno. Então, a partir do momento que a minha filha que está ali no dia a dia vai lá e cumprimenta ele, cumprimenta a tia Lu,
ela arrasta outras pessoas. E está acontecendo, tá? Ai, Senhor. Amém, igreja! Porque a tia Lu... Amém. Porque a tia Lu é a mediadora do Nicolas na escola, né? É um anjo na nossa vida. E ela comenta, né? Que observando que outras crianças estão, né, repetindo esse processo de ir no Nicolas, tentar falar, né? Isso é muito importante. E aí uma coisa que a gente viu, né, que o Nicolas recentemente, a gente se encontrou num lugar, né? E o Nicolas de pronto falou: Oi, Laura. Oi, Laura. Ninguém mandou ele falar, ninguém mandou ele dar bom dia, ninguém esperava. Nem Oi, eu Laura. sabia que ele sabia o nome da Laura. Que ele conhecia a Laura, ele sabe, né? Porque todo dia ele vê. Mas falar o nome da Laura, realmente... Sem ninguém mandar. Nada, espontaneamente. Então, isso para ver que como as pessoas, quando chegam, ele se importa. Então, você acha que ele não está interagindo. Você acha que ele não olhou para você, que ele não sabe quem é você. Isso aí. Mas uma prova de que ele sabe é essa constância da Laura na vida dele. Isso aí. E ele encontrar com ela daquele jeitinho ogro de ser, né? Que quase gera uma fratura de cervical. Adora uma testa. Beijar uma testa. De interagir, de falar o nome dela, né? Então, acho que isso aí não tem preço. Não tem. Isso não tem preço, né? Dudu, dentre os comportamentos das altas habilidades está um senso de justiça talvez exacerbado. Do mesmo jeito que o Nicolas tem esse exagero de amor, que ele abraça a gente, quase fratura nossas costelas, ele é muito intenso. O superdotado também tem esse senso de justiça, de perfeição, e por vezes até pode ser incompreendido pelos colegas diante desse comportamento. Para que essas palavras bonitas elas estejam dentro de uma percepção mais do nosso dia a dia, eu queria que você me dissesse o que você acha, qual é a sua sensação quando um professor quer terminar uma aula mais cedo, quer emendar um feriado, quer parar de passar dever, passar pouco dever. O que você acha disso? Qual a sua opinião sobre isso? Eu fico meio triste, né? Eu gosto de estudar. Você gosta de estudar? Você acha um absurdo emendar feriado, né? Sair mais cedo da aula. Às vezes até, né, meio legalzinho, mas eu fico triste dependendo do professor. Às vezes até com qualquer professor eu já me sinto assim. Porque você queria ter aula, né? Que você gosta de estudar. É um prazer pra você estar ali, né? Ah, que fofo, gente. E vou te dizer, olha só, o Nicolas, né, com todo o processo dele, ele tem a rotina dele, do caderno dele, das atividades dele, que a tia Lu passa. E ele fica, quando a tia Lu não pode, por algum motivo, ou quando ele não vai na escola, ele pergunta. Por que ele não vai pra escola? Não tem Entendeu? escola? Escola, 1h30, tia Lu. Aí mas isso é direto, até ele associar que não tem por algum motivo, é difícil. Porque ele gosta do caderno, ele gosta de escrever, ele gosta de fazer as coisas dele. Entendeu? Então, é um ambiente saudável para eles. Eles estão Isso satisfeitos ali. Isso aí. Ainda que a gente esteja ali cercado de medo, de equilibrando os pratos, eles estão felizes. E, Paula, deixa eu abrir uma aspas aí, que eu falei sobre paciência, tá? Mas nem sempre eu tenho, não, tá bom? Gente, eu sou humana. Vida real, gente. Vida real. Eu falo, mas assim, a gente perde paciência, a gente se cansa. Não, mas é fato, né? Entendeu? A gente é humano. Se tiver que xingar, eu vou xingar, porque, gente, são muitas coisas. Não é à toa que precisa ficar um tempo distante, né, Laís ou Patrícia? Isso. Precisa ficar um tempo distante da criança ou não precisa? Você quer ficar o tempo todo agarrado nele? É importante. Até pra ele. Mais pra ele do que pra mim. Eu acho que é importante pra você também. Não, pra mim é Porque importante você ter um, né? Mas tipo assim, eu tô e não tô. Porque o celular é direto. Como tá? Como é que tá? Tia Lu entrou, como é que ele foi, não sei o quê, já saiu, já chegou em casa, entendeu? Mas é muito importante. Muito importante. E ele é engraçado, quando a tia Lu vai lá pra casa fazer a rotina dele em casa, ele fala, mamãe trabalhar. Ele não me quer perto dele com a tia Lu. Ele manda eu trabalhar e deixar ele com a tia Lu, entendeu? Ele não quer as duas juntas, ele quer ele com a tia Lu, que é o momento dele, entendeu? Então não é pra eu estar ali. E talvez porque essa rotina, né? Ter rotina é uma coisa boa. Muito importante. Né? Pra ele, saiu da rotina já... Eu
Eu acho que para toda criança ter rotina é uma coisa boa. Já desregula. Principalmente para as atípicas, mas para toda criança é saudável. Ela saber a hora de acordar, a hora de tomar café, a hora de estudar, a hora de ir pra escola, que é a hora de voltar. É bom. Aí. Não significa que a rotina não possa ser quebrada em algum momento. Mas na rotina tem que ter rotina. Tem que ter rotina. Em relação ao se quebrou, dá ruim. Vai dar ruim de alguma maneira. Entendeu? Mas a rotina é até pra gente também. Sim, com certeza. Dudu, sobre rotina, qual é a nota que de rotina é boa pra você? Nota de prova. Olha, 8 pra 10. Mas assim, se tirar 10 eu fico felizão. Quando você tira 9,8, fala a verdade, que eu sei como é que funciona. O que você fica? Você fica chateado quando você tira 9,8? Eu até fico meio chateado, né? Faltam 2 décimos. Mas depois passa, né? Uma hora passa. Você também... Acho que a sua mãe também tem aquele papel de te estimular a não ficar pensando nisso, né? De que não precisa ser perfeito o tempo todo, que 9 já é uma nota bem legal, né? E que é uma oportunidade ali pra gente aprender com os erros também, né? Sim. Mas eu sei que pra tentar aí estimular essa mente inquieta, tanto do seu irmão quanto sua... Você tá fazendo uma aula diferente aí, aula de robótica, aula de impressão. Me explica o que é essa aula. É uma aula pra fabricar e vender coisas, como brinquedos. E você fabrica aonde? Me explica. Você fabrica o seu produto aonde? Eu estou até com um exemplar aqui do produto fabricado pelos irmãos Arthur e Eduardo. E aí eu vou mostrar aqui, ó. Negócio aqui, peraí, deixa eu abrir assim. Ó! Que isso, Brasil? Vou de novo, hein? Que isso! Isso aqui é um suporte de celular também, de cachorrinho, ó. Aqui. Um tubarão articulado, né? Um brinquedo aqui, né, Dudu? Mas especificamente um tubarão-baleia articulado. Viu? Anota aí, tá? Anota, Um tubarão-baleia articulado, nascido em Madagascar, produzido pela... Esse aqui é um suporte de hashi. Você encaixa o hashi aqui pra comer. É o gatinho chamador, né? Que foi o gatinho da sorte. E tudo isso foi produzido lá na sua impressora. A ideia de vocês é fazer uma produção em larga escala e criar uma loja online, não é isso? Sim. E já tem um Instagram que, quando esse programa for ao ar, já vai ter vários produtos, muito mais do que esses, lá disponíveis para compra dessa produção e desses super irmãos. Qual é o Instagram? Você lembra o @, Dudu? Drummond Bros 3D. Drummond Bros 3D. Bros com S. Eu posso procurar aqui e colocar na televisão. Já tá ativo? Só não tem nenhuma postagem ainda, mas então tá Drummond em Bros breve 3D. terá. Em breve. Em breve. É Drummond com 2 M's? Não, um M só. Tá. Aí. Ixi, essa produção é incrível aqui, gente. E o que você tá achando? Pra quem tiver interesse, Ó, Drummond Bros 3D. Bom, 14 seguidores, já vamos investir nisso aí. Já temos 14 seguidores? Uau, Sem viu? nenhuma postagem, tá Sem vendo? nenhuma. Imagina quando começar a famosa é postar. fácil, hein? Imagina agora que a gente vai fazer, ó. Tem hora que ela dá uma Tem hora que ela dá uma engasgada. travadinha aqui, ó. De novo, hein? Que isso? Paula gostou. Gostei dessa brincadeirinha aqui. Imagina quando já tiver um monte de coisa lá interessante. O que você tá achando dessa produção? O que você achou mais interessante de fazer esse curso? Eu tô achando que é legal porque a gente pode fazer infinitas possibilidades. A gente pode fazer vasinhos de plantas, a gente pode fazer brinquedos como essa espada, a gente pode fazer porta-celular, pode fazer brinquedo articulado, pode fazer negócio de sushi. Já tem encomenda? Já tem gente encomendando alguma coisa? Ainda não, mas... Eu tô doida pra fazer encomenda. É verdade, já tem encomenda sim, a primeira encomenda. É o que foi encomendado? Foi encomendado pra gente fazer um brinquedinho que tem uma imagem e... Um jogo de letras, não é? Um jogo de letras. E imagem. Letras e imagens.
Legal, legal. Eu já vou dar uma olhada lá. Você pode também, com o tempo, talvez criar um catálogo de possibilidades ali, que a pessoa pode encomendar para, né? Não necessariamente você pode produzir mediante encomenda. Também porque a gente não pode só fazendo essas cores. A gente também pode fazer, exemplo, a espada. A gente pode fazer azul, a gente pode fazer verde, pode colocar de várias cores. Personalizar. Pode Exatamente. personalizar. A gente mais ou menos pode personalizar. Inclusive, recentemente aqui na cidade, a gente teve um festival geek, né? Acho que é assim que pronuncia. Que era de anime. Eu acho que essas coisas super combinam, né? Com esse ambiente de anime, de fantasia, né? Tem um nome quando a pessoa se fantasia, assim. Cosplay. Ai, gente, sempre tem que ter uma pessoa mais jovem pra salvar a gente. Muito bom. Acho que combina, né? Porque isso aqui é super tudo a ver com cosplay, com essa espada aqui é de um desenho específico? Não, é só uma espada meio amarelada, mas também... Não, mas ela é de ninja, não é? Porque esse negócio aqui é coisa de samurai. É mais ou menos uma espada meio samurai e dá pra fazer isso aqui. Mas não é de um personagem específico, não. Sim, mas dependendo das cores pode mudar o preço. E aí dá pra fazer com Salim, gente. Ó, Salim. Olha a caixa registradora aí. Salim tá entrando em ação, Salim. Muito bom, Dudu. Muito bom. Na próxima conversa que a gente pode ter aqui, futura... Aí você já vai estar com o seu investimento, com o seu negócio. Sim. E com o catálogo pronto. Pra Isso, a gente já vai deixar o link aqui para encomenda. Isso mesmo. Tá bom? Ó, beleza. Então, uma nota boa, nota 10. Mas o 8 também é bacana. O importante é a gente viver a experiência do aprendizado. Sim. De forma saudável, né? Sem... distúrbios de ansiedade que podem surgir aí. As doenças mentais são as que mais afastam os sujeitos do trabalho no mundo. E eu acho que o nosso grande papel é não permitir que isso atinja as nossas crianças. Acho que todo o nosso movimento é para que eles desenvolvam de uma forma saudável. Isso. Eles vivam a experiência do desenvolvimento infantil como crianças e não como adultos. Chegou a desenvolver, né? Por conta de uma identificação tardia. Fala pra gente, conta aí. Acabou acontecendo. Devido a essa questão de escola, como não tinha sido identificado ainda, e pressão da não socialização com determinados colegas. E um somatório de coisas, aí acabou desenvolvendo toque, transtorno de ansiedade generalizada. E o que era isso na prática? O que ele fazia? Começou com toque, a questão da limpeza. Quer falar? Eu comecei com a limpeza, tinha vezes que eu acordava 2 vezes ou uma vez na madrugada, escovava o dente de novo. Caramba, aí eu parei de fazer isso, aí começou a lavar a mão, ver as coisas que eu fazia. Também acontecia de eu ficar vendo tudo se era perfeito ou não, mais perfeito do que já era. E aí você fazia isso muitas vezes, né? Repetia esse comportamento várias vezes. Aí precisou entrar com a ajuda da psicóloga, né, tia Gisele, e foi ajudando. Precisou de imediato entrar com a medicação associada, porque já veio num nível muito forte. Mas graças a Deus já conseguimos retirar a medicação, já controlou, já aprendeu a lidar com esses sintomas. Que quanto mais você fica obedecendo a esses comportamentos... Esse pensamento, exatamente, mais vai aparecer e mais forte vai ficando. Ou seja, se você continuar, daqui a pouco tudo vai rodar diante disso. E podem até somar outros comportamentos, né? Então pode começar com isso, daqui a pouco uma síndrome do pânico, sim. né? Alguma outra coisa nessa linha. Mas como a gente demorou a identificar, mas quando apareceram os sintomas, pronto, a gente correu e aí ele já conseguiu controlar. Hoje ele já percebe, né? Quando tá incomodando e já aprendeu a lidar. Importante, assim, a gente não menosprezar, né, Laís? Esse comportamento. Porque às vezes, não, vai passar, é bobeira. Isso é nada, é coincidência. Ou aí as pessoas de fora, algumas acabam dizendo, mas tudo é alguma coisa, tudo é doença. Mas é mesmo. Hoje a gente não queria que fosse, não, mas exatamente. a gente... Aí fica, tá procurando coisa onde não tem. Mas aí tem. isso vai deixando passar e chega num grau que você já não consegue controlar mais. Então, assim, pra isso eu sempre, tanto com o Arthur,
quanto com ele. Então, assim, o Arthur foi tudo muito novo pra mim, né? Então, o Arthur me ensinou. Com o Arthur eu aprendi muita coisa e com ele eu já tinha um olhar diferenciado, né? Mais minucioso para algumas características, algumas coisas. E aí, graças a Deus, a gente vai identificando E assim, não é porque o Eduardo ele tem uma capacidade de perceber o entorno talvez um pouco melhor do que as outras, mas eu acho que também é uma obrigação nossa, quando é possível, participar a criança sobre o que ela tem. Sim. E fazer com que ela não tenha vergonha disso, né? Eu lembro que por vezes a Laura, minha filha, ela ficava envergonhada da dislexia, envergonhada. Eu falei, não tem problema nenhum falar sobre isso. Pode falar pros 4 ventos. É a mesma coisa do que ter o cabelo preto, cabelo branco. É uma característica. E tem que falar sobre isso, né? A criança tem que entender, até porque para desmistificar um pouco, tirar esse endeusamento, né, de uma determinada ação, ou até o sentido pejorativo, porque as duas coisas podem acontecer, né? Pode achar que é o máximo porque tem uma determinada habilidade aguçada e outra não, ou pode se achar muito inferior por também ter uma habilidade aguçada. Então, os dois comportamentos podem acontecer. E para isso, quanto mais conscientes sobre aquilo eles puderem ser, for viável pra gente, ou até conscientizar todos do entorno, ainda que o Nicolas não seja capaz de discernir isso, mas conscientizar todo mundo, o máximo possível de pessoas do entorno dele, para que a gente aumente uma educação em saúde mesmo, né? O propósito desse podcast. E até educar pra ajudar, em saúde. Porque assim, existe muita subnotificação, né? Dessa questão da superdotação, diz que a subnotificação é muito grande por isso. As pessoas terem essa visão de que são gênios. E não tem nada a ver com gênio. Tem a criança superdotada, o gênio com certeza superdotado. Mas existem os superdotados que de repente vão muito mal na escola. Não quer dizer que é porque, não, ele é superdotado, ele tem que tirar 10 em tudo. Não precisa de adaptação, porque se ele é superdotado, ele tem que tirar 10, ele não precisa de ajuda. E ele pode não tirar 10, ele pode ter dificuldade, ele pode ser superdotado e ter dificuldades em matérias, né? Exatamente. É o que eu tinha dito antes, que, né, os superdotados, eles têm um foco em algo. No seu caso, é atividades exatas, matemática, cálculo, é o que você... Ciências. Mas você entende alguma que você não gosta muito? Você consegue lembrar alguma matéria, disciplina hoje que você não gosta muito de fazer? Olha, eu gosto de praticamente todas as matérias. Educação financeira, matemática, Você vê ciência, que é exatas, né? Exatas é que ele gosta muito. Às vezes até um pouco de história, bem maneira, as matérias. Geografia, às vezes é meio chatinho ver toda hora porcentagem, de quantidade, de tanta. As estatísticas, ele não gosta muito de repetição. E assim, pra ele gravar certas coisas, aí precisa ficar repetindo, lendo, e isso ele não gosta muito. Entendi. Essa questão. Português também ele não ia muito bem, mas esse ano, a questão da afinidade com o professor também, tá amando português. Tá? Professor é incrível. Professor Átila aí, sucesso, hein? Vai saber disso. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Por essa afinidade com o professor. Eu lembro que no Murar eu adorava, eu já gostava de biologia, ciência, e eu lembro do professor Jaime, que era ótimo, né? Acho que ninguém não gostava dele, né? Eu lembro que aula dinâmica, né? Uma aula diferente, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. A gente... Ciências também, né? Que gostam muito da Tassiane. Tassiane é incrível! Aí, mas assim, lógico que ninguém vai agradar a todos. Vai ter gente que não vai gostar também desse que uns gostam, né? Faz parte. Mas sem dúvida que essa questão da afinidade com o professor, ela é mandatória. Ajuda disciplina. Eu comprovei isso com essa questão dele. Ele não ia muito bem com o português por conta disso. Ter que ler muito, ficar focado ali. Agora, esse ano, ele tá bem interessado em português. Obrigado pela ajuda. Maravilhoso. Do mesmo jeito que a gente tem afinidades com professores, com pessoas, nós também buscamos afinidades e reconhecimentos e educação com profissionais, doutores, profissionais de saúde, para nos ajudar a lidar com o comportamento dos nossos filhos.
Isso. Autismo. Autismo é recorrente, todo mundo já conhece o autismo, todo mundo sabe. Teoricamente. Temos muitos profissionais Sim. ultra especializados em autismo, então foi fácil, né, Patrícia? Encontrar um profissional, referência para te ajudar com o Nicolas. Nada Desde o fácil. início, desde os 2 anos, foi mole. Nada fácil, gente, nada fácil. O Nicolas foi laudado com 2 anos. E depois ele passou, eu não sei se foi 10 ou 11, por 11 neuros, né? Até chegar em 2018, que eu acertei a neuro dele, a doutora, e até hoje eu tô com ela. Não foi fácil. Cada um fala uma coisa, cada um faz uma coisa. E tinha médico que entrava no consultório, o Nicolas deitado mexia na cortina, o médico mandava eu tirar ele dali. Quer dizer, olha, loucura. O médico, que era especialista em autista, estava incomodado com o comportamento do Do autista dentro do consultório. Isso, mexendo na cortina dele. Achou que o Nicolas, sei lá, fosse arrancar a cortina dele. Talvez fosse até um consultório que não devesse ter cortina. Isso. Aí nessa consulta eu peguei e saí sem antes terminar e nunca mais voltei. Até achar em 2018 uma doutora certa para ele, né? Doutora Gabriela Kreisel, Krenzel. Kreuzel. É, Krenzel. Isso aí, É isso aí. É Ela, difícil. ela tá com a gente desde 2018. Me dá um suporte realmente maravilhoso. Não tenho o que reclamar. Mas aí vem outra questão, né, Paula? Nós somos, né, privilegiados Uhum. de a gente poder dar uma qualidade de vida para os nossos filhos, né? E até de poder escolher o profissional. Isso Não aí. ficou satisfeito com um, de ter a possibilidade de não correr, ficar com isso aquele, aí. de mudar para outro, que É. nem todo mundo tem essa possibilidade, Isso aí. né? O pai do Nicolas, né? Do que eu falar é isso, então vamos Vamos fazer. Vamos fazer, entendeu? Então a qualidade de vida que o Nicolas tem hoje, muita do meu marido, do pai dele, do Willer, né? Uhum. Hoje em dia, meu marido trabalha de segunda a sexta em Três Rios, então ele fica fora de casa de segunda a sexta, só fica final de semana em casa. Então, assim, É uma demanda também pesada para quem tá aqui, para quem fica aqui no dia a pra dia. quem fica, pra ele que tá longe, porque Que o fica Nicolas preocupado, é muito que tá aqui apegado sozinho. a ele. O Uhum. Nicolas sabe o dia que ele vai embora, o Nicolas sabe o dia que ele vem, que vai chegar. É pesado para quem fica É, e é pesado para ele isso. que tá fora, que não tá vivendo essa experiência de estar aqui. Isso, entendeu? Então, assim, entendeu? Mas assim, aí eu fico olhando, quem não tem, né, essa possibilidade de dar, né, é muito difícil. Então você Então, assim, levou de 2 anos até... 2 anos é o quê? 2000 e quanto? Que ele tinha? Peraí, 2012. 2012. E você conseguiu um médico 2018. de bom acompanhamento ali em 2017. 2018. 2018. Aí, tô com a mesma médica até hoje. Mas muito atrás. Tipo assim, eu fiquei 3 anos indo pra Anchieta, toda quinta e terça. Uhum. Ficar com o Nicolas lá, né, fazendo terapia e tudo mais. Uhum. Então, assim, eu deixei de trabalhar, né? Fiquei 8 anos sem trabalhar. Em função do Nicolas, não me arrependo. Fiz Sim. o que eu pude fazer, entendeu? Consciência tranquila. Consciência tranquila. Mas, assim, foram muitas. Passei por muita Tentativa e erro. muita tentativa e erro. E muita decepção com esses profissionais. Uhum. Muita decepção. Entendeu? Mas pra TDAH e altas habilidades é mole, né, Laís? Tranquilo. Foi super fácil. Bater muita cabeça também. Procurar excelentes profissionais, mas ainda assim. Cara, E você tá tam- fazendo ironia? Ironia. Ironia. É difícil, né? E também, assim, você precisa conhecer, né? Você precisa saber. Os pais têm uma obrigação também de entender Com certeza. um pouco de cada conteúdo dos filhos para poder também ser capaz de criar um diferencial. Não é isso. Isso aqui é... Fato. Não aceitar de pronto a opinião do primeiro profissional e acabou. Graças a Deus, hoje nós temos as redes sociais, né? A Inclusive, você tem alguns tecnologia profissionais a que nosso são favor. referência ali para que... Tenho a doutora Zeni Ribeiro, que é neuropsicopedagoga, referência em superdotação no Brasil. Que é Acompanho interessante ela para ali, quem está vivendo isso agora, de repente olhar esse dar profissional uma olhada aí. no Instagram dela, que É um ambiente imprescindível. educativo também. Sim, dá muita informação, muita orientação, porque assim, hoje a gente tem muita, até dos próprios profissionais, muita informação desencontrada. Uhum. Alguns ainda com ideias talvez um pouco ultrapassadas. Não, superdotação é só quem tem QI acima de 130. Ela diz que já não é isso. Então,
às vezes você procura e vai vindo aquela chuva de informação e você tem que ir buscando até encontrar o caminho, até ver se aquilo se adequa ao seu filho, porque tem isso, né? Às vezes o que é bom para um, cada um é não um. serve. Não é porque é superdotado que vai ser todo mundo igual. E aí você tem que ir buscando o caminho. Mas até a gente achar com o Arthur, eu bati muita cabeça. O caminho é longo. E com ele tá sendo também, né, filho? Mas a gente vai chegar lá. Lindo demais. Ó, você que tá aí, será que você já ativou o sininho para curtir o nosso canal e não perder nenhuma informação como essa que a gente tem aqui? O conteúdo que a gente está colocando aqui hoje, gente, é de alto valor. Já compartilha com pais, mães que precisam ouvir esse tipo de assunto para relaxar, para perceber que não é só com eles, que também tem outras pessoas que sofrem com isso, que passam pelos mesmos perrengues que vocês, e talvez até compartilhar com alguns pequenininhos para ver o quanto é interessante trazer também a voz da criançada para cá, para a gente entender o mundinho deles. Então, assiste o vídeo até o final, curte, compartilha e já manda para aquele amigo que está precisando dessa palavra amiga, tá bom? E eu não tenho nem palavras para descrever o nosso encontro de hoje, assim, eu acho que a gente poderia ficar aqui conversando até amanhã. Sim. Nossa conversa foi maravilhosa. Eu queria que vocês deixassem, assim, um conselho para as mães atípicas, seja das crianças, né, que necessitam de um alto nível de suporte, até dos menores comprometimentos funcionais, comportamentais, que nenhum dos dois... Por que o interesse de trazer, né, mães atípicas tão diferentes aqui? Porque eu acho que nenhuma das duas vertentes deve ser menosprezada. Sim. Cada dado é importante. Você vê, entre aspas, um comportamento pequeno em relação ao olhar do Nicolas, como já foi suficiente para desenvolver um toque, um distúrbio de ansiedade. Você imagina se a gente fechar os olhos para isso, né? Que tipo de adulto que a gente vai ter, né? Então não vamos fechar os olhos para nada. Vamos ser críticos, vamos manter o nosso olhar ali centrado nos nossos filhos, naquilo que a gente mais ama no mundo, né? Os nossos príncipes, as nossas princesas. Que conselho dá para esses pais, mães que estão experimentando isso? Então, eu aprendi muito a não se... Como é que eu vou usar a palavra? Desesperar. Eu aprendi ao longo do tempo, tá? Respira, não pira. É isso aí. Mas foi ao longo do tempo, porque no começo eu era desesperada, tá? Eu queria pra tudo, ver tudo. Eu vi que isso não estava adiantando muito. Então, quando eu comecei a não me desesperar, manter a calma e saber aonde eu ia, se eu ia continuar, se eu ia mudar, as coisas começaram a fluir, entendeu? E também respeitar o seu tempo também? O seu tempo como pessoa, como mãe? Sim, várias vezes parei. Não vou fazer, não quero e pronto. Porque senão quem pira é você. Gente, eu tô medicada hoje em dia, deixar isso bem claro. Mas, tá? Eu tô ótima, gente. Eu tô ótima. Olha só. Mas é porque eu estou me cuidando, né? Nós temos que nos cuidar também. Sim. Então, eu tenho minha terapia. De cuidar isso aí. Hoje eu tenho meu terapeuta, medicada, né? Tô plena aqui. Meu filho tá lá em casa, deve estar... Tô plena aqui. Porque não dá para olhar o telefone durante o podcast. Não sei como é que tá o Nicolas? Sim, entendeu? Mas é isso. Não desesperar e sempre aparece alguém bom no caminho. Você pode ter certeza. Laís. Tentar não se abalar com opiniões alheias. Cada um sabe o que é melhor para si, cada um sabe o que é melhor para o seu filho. Dar voz a eles, observar não achar que é besteira, que é frescura, ouvir, né? Dosar até que ponto é exagero, até que ponto conversar, né, filho? Sim. Inclusive, a gente quer dar voz a eles, né? Acho que eles querem falar alguma coisa. Ok pra gente, produção? Acho que eles querem... Vídeo 3? Vídeo 3, na sequência o 4. Vamos lá. Acho que eles querem... Oi, gente. Estamos aqui para agradecer a nossa mãe por tudo que ela fez pela gente. Na tristeza, ela consolou a gente, ela investiu na gente.
Em todos os momentos difíceis, ela ajudou a gente. Então, Não vai chorar não, Laís. obrigado por muito mesmo. Se eu tivesse que escolher qualquer mãe, eu escolheria você 1000 vezes. Porque não Que tem mulher como você. lindo. Muito obrigado por tudo. Você é o meu filtro. Você me ajuda muito, mãe. Até nos casos difíceis, você me tirou Te amo, mãe. dessas casos difíceis. Eu te amo, mãe. Muito obrigado por tudo e desculpa pelas minhas reclamações. Eu te amo. Ai, Que gente, lindo, lindo. muito lindo. Será que o Nicolas falou alguma coisa também, gente? Igual no Batman. Ai, desculpa se que eu tava sem Camisa. camisa. É Sem que eu problema. tava... É que eu tava dentro de casa, então... Caiu um Ficou cisco no nosso ótimo. olho. Criança pra caralho. Doido. Mãe, Mamãe Patrícia, você é minha princesa. Ah, Ai, gente. que... O Ricardo. Pô. Gente, esse vídeo é novo. Isso aí, olha só. Correr. Cuidar de mim. I love you. I love you, em inglês, gente. Esse, olha. Ah, que gente. lindo. Ah! Amor. Esse foi novidade, hein? Ah, isso aí, eu e a tia Lu estamos ó. Ah, vou pegar o tia Lu. Eu e tia Lu Ai, estamos, gente, ó, lindo. fechamento. Não precisou nem pra gente Coisa- trazer um lencinho. Não, nem avisou, a maquiagem saiu. Essa surpresinha, Muito né? obrigada. Não tinha como Enganou, ser hein? diferente. Foi lindo. Guardou o segredo direitinho, né, É, Dudu? guardou, hein, Dudu? Foi o Arthur que falou pra gente ir lá embaixo e colocar uma Ah, o roupa. Arthur foi O articulador, cúmplice. o articulador. E ficou ótimo, ó. Ótimo. Meninas, muito obrigada pela nossa conversa de hoje. Dudu, obrigada. Você ficou satisfeito com o nosso bate-papo? Sim. Quer deixar algum recado para os filhos que têm um comportamento próximo ao seu e os que não estão lá na sua vida normal? Você quer deixar algum conselho para eles? Olha, não fique mal porque você tem Alguma coisa diferente? laudo, autismo, se você também tem superdotação. Isso até você pode considerar uma coisa rara, não é uma coisa normal. Você é tipo uma peça dourada no... Uau, Ah, essa gente. Dora. 52 Fechou. anos, Brasil! 52 anos! Show? Show! Obrigada, gente! Foi um prazer ter vocês aqui. Até a próxima!